Olá, nono ano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios na apostila 3, módulo 28, Literatura e Ideias, Crítica Social. Questão 2. Ao lado das imagens dos autores, dos quadros das páginas 41 e 44, vocês já perceberam que eles estão em branco. Então, escreva um resumo da biografia deles utilizando os dados anotados ali na própria apostila. 3. Você já estudou em Geografia e em História os grandes ciclos da economia brasileira. Um deles foi o ciclo do café, do século XIX, e as primeiras décadas do século XX, considerando a biografia de Monteiro Lobato e a época em que ele escreveu suas obras. A. Explique onde podemos localizar a cidade fictícia de Itaoca. Então, a cidade fictícia de Itaoca está localizada no Vale do Paraíba. B. Faça a descrição de Itaoca, parágrafos 3 e 4, relacionando a época em que o texto foi escrito e ao título do livro. Então, eu coloquei aqui uma imagem de uma cidade semelhante a Itaoca, né? Em que está quase que uma cidade que já abandonada. E aí vocês têm que voltar até o texto e ver como que ele descreve a cidade. Que ele vai embora a cavalo, então vocês podem escrever que as pessoas se locomovem a cavalo, as ruas não são asfaltadas, né? É meio que um lugar esquecido. 4. Como podemos classificar os textos de Monteiro Lobato, de Antônio de Alcântara Machado? Justifique sua resposta. Bem, as obras deles, pessoal, são obras em que há relação entre a literatura e a realidade. 5. Vimos que a obra literária apresenta fatos e seres semelhantes aos da vida real. Dizer que são semelhantes, não idênticos, e também dizer que são diferentes. Esse jogo de semelhança e diferença entre a realidade inventada e a realidade real é um dos fatores que estimulam a reflexão do leitor, que é o pensamento abstrato. Nos textos de humor, piada, sátira, um dos recursos utilizados é o exagero, acentuando certas características, comportamentos e situações. O autor faz uma caricatura, provoca uma deformação, reconhecimento da semelhança, o comum cotidiano. Na diferença, o exagero, a deformação. Provoca o riso e o pensamento crítico do leitor. Os textos que estamos lendo são satíricos. Lobato e Alcântara Machado exageram as situações, os acontecimentos e as descrições para provocar humor e, por meio dele, criticar a realidade, cumprindo a antiga máxima da literatura e do teatro. A. Que características de João Teodoro são exageradas a ponto de torná-lo uma caricatura? Explique. A pacatez, a modéstia e a lealdade. João Teodoro, de tão modesto, ele se considera uma inutilidade absoluta. Sendo também absolutamente leal, honesto, ele leva a consciência de si mesmo ao extremo e ao desprezo. B. Explique a frase com que o autor inicia a apresentação do protagonista. Chamava-se João Teodoro só. Bem, em nossa cultura, o sobrenome é uma marca social. Indica classe, riqueza, tradição, pertencimento a um clã. A menção do sobrenome é muitas vezes uma manifestação de orgulho em referência ao sobrenome de alguém, pode ser de reconhecimento de sua importância. O fato do João Teodoro não ter sobrenome, ou seja, não ser identificado por essa marca social, é a primeira indicação de humildade e de sua falta de importância em Itaoca. Questão C. Explique o final do texto, relacionando-o com o título e com a resposta dada no item A. O final também é um ponto culminante. A manifestação mais exagerada da modéstia do João Teodoro é o desenlace que se concretiza plenamente a característica da personagem anunciada pelo título. A consciência da própria incompetência é tal que o João Teodoro se recusa a permanecer na cidade em que só ele restou para ser delegado. Na questão 6,
temos, leia no quadro as acepções da palavra ironia. Então, na sequência, nós temos de ironia 6 tipos de significados que essa palavra pode atribuir. Então, temos lá a figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender, e assim por diante. Considerando as acepções lidas, principalmente a 5 e a 5.1, responda. A. Por que a revolta dos passageiros nessa viagem do trenzinho de Maguari pode ser considerada uma ironia? B. A revolta dos passageiros pode ser considerada uma ironia porque foi provocada por um cego, ou seja, pela pessoa que menos seria afetada pela falta de iluminação. Não é mesmo? A B. Explique por que a reação do delegado no final do texto ressalta a ironia. A reação do delegado, ela ressalta a ironia porque ele fica ofendido com a resposta do passageiro. Ele acabou considerando que era uma brincadeira, uma zombaria, um desrespeito. E essa reação ressalta a indignação de um cego e a revolta dos passageiros. No entanto, embora aparentemente absurda, a explicação do passageiro era verdadeira. Sétimo, o conto de Alcântara Machado pode ser relacionado ao ditado popular: o pior cego é o que não quero ver. Outra forma do ditado: o pior cego é o que finge que não vê. A quais personagens do conto o ditado se aplicaria e por quê? Ele se aplicaria aos passageiros do trem, que suportavam a escuridão e não percebiam, que eram tratados desrespeitosamente. Portanto, eles, que não queriam ver, eram mais cegos que o cego que iniciou o protesto. Em casa 1. A. Leia o texto 2 da página 42, Apólogo Brasileiro sem véu e alegoria, de Antônio Alcântara Machado. Consulte seu dicionário para verificar o significado de palavras que você não conhece. Anote no caderno as dificuldades de compreensão. Como vocês devem fazer? Voltar no texto para recuperar detalhes necessários, fazer as anotações, sublinhar os trechos mais importantes, formular a partir do contexto hipóteses de significado de palavras e expressões desconhecidas e conferir no dicionário o significado de palavras e expressões. B. Escreva um pequeno texto comentando o aspecto ou passagem de que você mais gostou do conto do Alcântara Machado. E aí também não esqueçam de dizer por que vocês gostaram desse trecho, ok? 2. Leia o texto a seguir que explica os graus do adjetivo. Grau do adjetivo. Os adjetivos podem ser utilizados de 2 graus de identificação: o comparativo e o superlativo. Grau comparativo, a qualidade expressa pelo adjetivo é igual, superior ou inferior à de um termo de comparação. Exemplo: Itaoca é tão pacata quanto um arraial. Então, essa frase, a pacatez de Itaoca, é considerada igual a de um arraial. O adjetivo está no grau de comparativo de igualdade. Quando eu digo que Itaoca é mais pacata que o arraial, o grau de comparativo é de superioridade. E quando eu digo que Itaoca é menos pacata que um arraial, eu estou fazendo o grau de comparativo de inferioridade. O grau de superlativo é quando se atribui ao adjetivo o mais alto grau de intensidade. O superlativo pode ser tanto absoluto ou relativo. Neste caso, a intensidade é considerada em relação a determinado conjunto. Por exemplo, Itaoca é pacatíssima. O pacatíssima quer dizer o superlativo absoluto sintético. Itaoca é pouco pacata. Aí já é um superlativo absoluto analítico. Itaoca é a mais pacata das cidades. Superlativo. Superlativo relativo de superioridade. Itaoca é a menos pacata das cidades. A menos pacata das cidades é superlativo relativo à inferioridade. Na página 49, exercício 1, ele pede para que você releia o que nós acabamos de ver sobre os graus do adjetivo. E depois faça no seu caderno um esquema para facilitar o entendimento. Então, eu já deixei aqui um exemplo de como você pode fazer. Você pode escrever grau de adjetivo, dentro de grau de adjetivo, o comparativo e o superlativo, dentro do comparativo,
nós temos o de igualdade, superioridade e inferioridade. Dentro do superlativo, nós temos absoluto e relativo. Dentro do absoluto, o sintético e o analítico. E dentro do relativo, superioridade e inferioridade. B. Lobato exagera as características da personagem, criando uma caricatura. Por isso ele utiliza muitos adjetivos nos graus superlativos e comparativos. Encontre no texto e copie 3 adjetivos no grau de superlativo, absoluto e sintético. Então nós temos honestíssimo, lealíssimo e seríssimo. 2 adjetivos no grau de superlativo, absoluto e analítico. Bem bons, bem ruinzote. 2 adjetivos no grau de superlativo relativo e de superioridade. O mais pacato e modesto dos homens. 2 adjetivos no grau comparativo de superioridade. Melhor, terra melhor que aquela, muito melhor, já foi muito melhor do que é. Mais importante, não há cargo mais importante que o de delegado. 3. Considerando os significados das palavras apólogo e alegoria, escreva uma possível interpretação do conto do Antônio Alcântara Machado. As personagens do apólogo de Alcântara Machado são seres humanos, os passageiros do trem, trabalhadores, principalmente o açougueiro e o cego e o seu guia. Portanto, sem representar alegoricamente os seres humanos, sem disfarçá-los figuradamente como coisas, objetos, o texto parece dizer que os trabalhadores são literalmente seres inanimados, pois eles não reagem à situação humilhante a que são submetidos. Eles só se tornaram seres animados, seres humanos mesmo, a partir do momento, que eles são influenciados pelo cego a reagirem depredando todo o trem. Muito obrigada por terem acompanhado essa correção de exercícios. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!